Novos detalhes da autópsia de Elizabeth Montgomery mudam tudo. A falecida Elizabeth Montgomery, uma atriz americana mais conhecida por seu papel principal como Samantha Stephens na série de televisão da ABC, Bevited. Montgomery encarnou esse papel com maestria por 8 temporadas entre 1964 e 1972. O programa foi imensamente popular e terminou como o segundo programa do país durante sua temporada de estreia, e ficou entre os 10 primeiros nas 3 primeiras temporadas. O show continua a ir ao ar em todo o mundo em distribuição, apresentando assim Montgomery a toda uma nova geração de membros do público que podem apreciar seus modos peculiares e bruxos. O enredo engrossa. O estimado patologista forense e médico-legista Dr. Michael Hunter acredita que provavelmente há muito mais na história de Montgomery que precisa ser examinado. Por um lado, precisamos examinar mais de perto os tipos de complicações que a atriz pode ter tido que contribuíram para sua morte desconcertantemente rápida. Em 2014, quase 20 anos após a morte de Montgomery, o Real Channel lançou a série documental, Autopsy, The Last Hours of, um programa que trata das mortes e autópsias de algumas das maiores estrelas de Hollywood. Em junho de 2021, o programa fez um episódio sobre Elizabeth Montgomery e as trágicas circunstâncias em torno de sua morte. Nele, o Dr. Hunter revelou suas descobertas chocantes depois de examinar os arquivos médicos da falecida atriz enquanto combinava essas informações com depoimentos em primeira mão. O que o Dr. Hunter descobriu ao longo de sua investigação foi uma série de eventos enervantes que ele acredita firmemente que forçaram Montgomery, que estava de boa saúde, para ser vítima da doença tão rapidamente. O Dr. Hunter revelou isso nas semanas e meses que antecederam sua morte. Montgomery vinha experimentando fraqueza e fadiga inexplicáveis. Ela também tinha dor abdominal persistente. Todos esses sintomas devem ter bandeiras vermelhas de que algo terrível e com risco de vida está acontecendo, algo que poderia ter sido potencialmente evitado. Esses são exatamente os tipos de sintomas que os médicos estão atentos e que podem indicar que alguém pode estar sofrendo de câncer de cólon. Infelizmente, esses sintomas também podem ser facilmente confundidos com outras doenças, o que parece ter sido o caso de Montgomery. Elizabeth Montgomery, saúde, diagnóstico e morte. Antes de seu diagnóstico, Montgomery havia ignorado seus sintomas, pensando que talvez ela esteja lidando com algo relativamente benigno como a gripe. Quando ela realmente diagnosticou câncer de cólon no início de 1995. Já havia se espalhado para o fígado e era tarde demais para qualquer tipo de intervenção médica. Se ao menos ela tivesse passado por alguns exames de sangue simples e exames mais cedo, ela poderia ter sido capaz de lutar contra o câncer de forma mais eficaz e potencialmente até vencê-lo. Sem esperança de recuperação e totalmente sem vontade de morrer em um hospital, Montgomery escolheu voltar para sua casa em Beverly Hills, que ela dividia com seu marido, o ator Robert Foxworth, com quem ela se casou em 1993, depois de viver com ele por cerca de 20 anos. Ela finalmente faleceu nas primeiras horas da manhã de 18 de maio de 1995, apenas 8 semanas após seu diagnóstico terminal. Sua família mais tarde revelou detalhes de seus últimos dias. Pouco depois de sua morte, a família de Elizabeth Montgomery se apresentou e discutiu como foram os dias que antecederam sua morte. Eles não apenas revelaram que ela queria morrer em silêncio e em particular, mas também foi quando descobriu que ela só havia sido diagnosticada com câncer 8 semanas antes de sua morte. Foi enquanto ela estava filmando o filme para televisão da CBS Deadline for Murder, From the Files of Edna Buchanan, que ela aparentemente começou a sentir aqueles sintomas semelhantes aos da gripe que pareciam particularmente graves. Embora ela já tivesse experimentado sintomas semelhantes antes, estes foram acompanhados de fadiga extrema e perda de peso. Mas, em vez de levar a sério esses sinais de alerta, ela preferiu ignorá-los. Depois de terminar de trabalhar no filme, ela se internou no Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles. Ela então passou por uma cirurgia exploratória. Foi quando seus médicos finalmente perceberam que ela estava lidando com câncer de cólon em estágio avançado e determinaram que ela provavelmente estava muito fraca para se submeter à radioterapia. Tudo o que podiam fazer era mandá-la para casa. De acordo com William Asher, o terceiro marido de Montgomery e pai de seus 3 filhos, Elizabeth ficou em estado de choque ao saber de seu diagnóstico, embora esse choque logo se transformasse em raiva.
Apenas 4 dias depois, ela teve que voltar ao hospital porque a dor e a fraqueza estavam piorando. Foi quando ela passou por uma segunda cirurgia que deixou claro que as coisas foram longe demais e toda a esperança perdida. William Asher diz que foi quando Montgomery disse que ela só queria ir para casa e que essa era sua aceitação final. Existe uma maldição enfeitiçada? Sempre que várias estrelas que apareceram na mesma série de televisão morrem dentro de um curto período de tempo umas das outras, inevitavelmente começam a surgir rumores sobre uma maldição da morte relacionada à série em que eles estavam. Portanto, não deveria ser uma surpresa que BuzzFeed recebeu esse mesmo tipo de tratamento. Antes da morte de Elizabeth Montgomery em 1995, 2 de suas co-estrelas de BuzzFeed também faleceram pouco antes dela. O primeiro foi Dick York, que morreu em 1992. Então você tem a morte de Dick Sargent, que faleceu em 1994. Segundo rumores, reconhecidamente vagos, o motivo da suposta maldição é a premissa básica do programa. Os defensores da teoria acreditam que as estrelas do show a amaldiçoaram porque BuzzFeed era sobre bruxaria. De acordo com essa linha de raciocínio, se é que se pode chamar assim, alguém ou alguma coisa queria punir essas pobres celebridades por se meterem no trabalho sujo do diabo, ou algo assim. Dick York morreu de enfisema. Mas, em vez de a doença o matar rapidamente, ele ficou doente por vários anos antes de finalmente perder a batalha contra ela. Sargent, que morreu após ser diagnosticado com câncer de próstata, também havia sido diagnosticado com sua doença anos antes de sua morte. Ele descobriu com o que estava lidando em 1989 e lutou com unhas e dentes até sua morte em 1994. Portanto, embora seja lamentável que todas essas estrelas tenham saído do jeito que saíram, há poucas razões para dizer que suas mortes foram incomuns ou fora do lugar. Mesmo assim, os assinantes de uma maldição BuzzFeed ainda falam sobre suas crenças até hoje. Você acredita na suposta maldição do feiticeiro? Em caso afirmativo, o que o faz pensar que algo sinistro poderia estar acontecendo sob a superfície para provocar essas 3 mortes trágicas? Além disso, quais são algumas de suas memórias favoritas da falecida Elizabeth Montgomery? Deixe-nos saber seus pensamentos na seção de comentários abaixo. E antes de ir, certifique-se de nos apoiar dando um like neste vídeo e se inscrevendo em nosso canal, caso ainda não o tenha feito. Enquanto você está nisso, toque no sino para ativar as notificações. Dessa forma, você pode acompanhar todos os nossos vídeos mais recentes e futuros sem perder o ritmo.